Graça e paz, meu querido amigo, minha querida amiga, você que está aí nos assistindo mais uma vez para receber uma porção da Palavra de Deus. Eu quero te dizer que para mim é um privilégio maravilhoso poder ministrar, poder falar daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu queria te pedir uma coisinha antes de começarmos. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Onde tem escrito aí inscrever, inscreva-se. Depois você deixa o seu like para que o nosso vídeo possa ser recomendado no YouTube. E deixe também o seu comentário, porque é muito importante para que a gente continue sendo visto no YouTube. Mas, queridos, a palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. O tema da nossa ministração hoje é chamados com um propósito, ou qual o meu propósito na Terra? Esta é uma pergunta que assola a mente de muitas pessoas. É um tipo de pergunta que gosta de aparecer quando a gente vai colocar a cabeça no travesseiro à noite para dormir, ou quando a gente vai tomar uma decisão em relação ao futuro, em relação aos nossos filhos, em relação à nossa carreira, em relação ao ministério que vai congregar. Qual o meu propósito? E nesta oportunidade eu quero te dizer que algumas coisas a gente precisa deixar bem claro antes de responder esta questão para você. Primeiramente, o que é propósito? Propósito é um plano específico, traçado por alguém para determinado fim, para se chegar a determinado fim. E esse plano, ele foi traçado por Deus para chegar a um determinado fim. Então, eu vou voltar a falar sobre isso daqui a alguns minutos. Mas primeiramente eu quero te falar uma coisa. Existe um mal terrível que está muito ligado àqueles que estão sendo assolados pela depressão, que é pensar assim: eu não tenho propósito, nenhum propósito na Terra, eu sou um zero à esquerda, eu estou aqui esperando a morte chegar, e eu mesmo já pensei várias vezes em me matar, porque eu não tenho um propósito, nada que eu faço dá certo, nada que eu tento presta, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho um propósito nenhum. Bom, eu quero te dizer uma coisa, é muito lógica, não precisa fazer grandes exercícios intelectuais não. Deus, Ele é o dono da vida. Se você está vivo, é porque você tem propósito. O problema é que você está setado pelo inimigo, você está doente, precisa de tratamento e precisa de acompanhamento espiritual. Para então, depois de curado, depois de ter recuperado o seu senso de realidade, de entendimento da realidade que te cerca, você vai entender que tem sim um propósito. Portanto, todos têm propósito. Se você está vivo, tem propósito. Se você passar na frente de um cemitério, olhe para lá, ali não tem propósito. Ninguém tem propósito mais ali. Na terra, não. Mas do lado de fora, claro que temos propósito. É por isso que o Senhor nos mantém vivos. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que o propósito é de Deus. Era isso que eu estava me referindo, que iria falar alguns minutos depois. O propósito
é de Deus. Quando o Senhor diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus, não é o do homem. O homem não se chamou. O propósito é de Deus. Portanto, quem é servo de Deus não tem propósito. O propósito não é o seu, o propósito é o de Deus. Talvez você esteja fazendo um monte de burrada, sofrendo, chorando, amargurado, porque você resolveu traçar um propósito próprio, pessoal, completamente alijado, completamente fora do propósito de Deus. E aí, sabe o que acontece? Que está lá em Provérbios 14:12, que diz assim: o coração do homem faz propósitos, traça caminhos, mas o final desses caminhos, o final destes propósitos é a morte, é a destruição. Portanto, entenda que o propósito é de Deus. Mais ainda, para aqueles que eu falei lá no início, eu não tenho propósito. Quem diz se você tem ou não tem propósito é Deus. Você não é ninguém, você não é nada para dizer que não tem propósito. Nós estamos vivos e temos um propósito. Meu apóstolo, mas eu não sei qual é o propósito. Aí é outra história. Aí a gente vai tentar te ajudar agora. Mas dizer que não tem, nunca mais faça isso. Peça perdão de uma maneira definitiva para Deus. Você que disse que não tem propósito. Você tem, e é de Deus. Deus estabeleceu. Quando você foi gerado, Deus já tinha um propósito. Ok? E a terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que o propósito de Deus para nós só acaba quando Deus quer. Quando Deus quer, Ele te leva. Infelizmente, o ano de 2020, eu sofri muito com a perda de muitos irmãos queridos em Cristo, pastores, apóstolos. Mas eu entendi que chegou a hora desses heróis da fé, destes homens que lutaram, que desbravaram caminhos para implantar o reino, para implantar o evangelho. Chegou a hora do descanso. Mas foi Deus que definiu. E o seu também será assim. Portanto, se Deus ainda não te chamou, o seu propósito continua válido. E como é válido? Quarta coisa, como saber o propósito de Deus? Queridos, ore. Quer saber o propósito de Deus? Ore. Segundo, depois da oração, você começa a ter sensibilidade espiritual. Na sensibilidade espiritual, comece a perceber para onde Deus está te puxando. Para que área Deus está te puxando. Eu estava ouvindo uma pastora falando que ela não estava muito à vontade de continuar no ministério e queria uma outra caminhada, mas servindo a Deus, sendo fiel a Deus, buscando a Deus. Quando ela menos se espanta, as pessoas começam a chamar para serem ministradas, para serem pastoreadas, e até que ela entendeu, não tem para onde eu correr, este é o meu propósito, ou seja, o propósito de Deus para mim, e aqui eu me realizo. É um sinal também de Deus. Você se realiza, sofre, mas depois se realiza. É uma troca de sofrimentos e de alegrias e de certezas de que você está no local que Deus te quer. Amém, meu querido? Eu tenho certeza, se você está me ouvindo agora, talvez Deus esteja determinando o propósito para você, abrindo os teus olhos, como Deus quer te usar e aonde Deus quer te usar. Beijo no teu coração. Shalom.